E aí pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar, né? O pessoal tudo 11 horas. O pessoal tá se conectando ainda, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre pessoa jurídica hoje, né? Bom dia, André. Bom dia, Rogério. Beleza, Rogério? Tudo bem com você? Tá tranquilo? É isso aí, Rogério. Obrigado por ter conectado com a gente aqui, né? O Fernando já deve estar se conectando também pra gente bater um papo hoje, né? É isso aí. Vamos aguardar mais um pouquinho que já deve estar se posicionando já. Vamos falar um pouquinho dessa pandemia um pouquinho, né? Todo mundo tá voltando aos pouquinhos, trabalhar. E vamos ver se a gente já se coloca no mercado todo mundo de novo, né? Não só na área de saúde, na área do comércio, na parte administrativa. E a gente tenta, né, retomar, né, essa parte financeira, né? Que é o que a gente nos posiciona. Ó, o Fernando tá entrando online, vamos adicionar ele pra gente já começar o nosso bate-papo aqui. Ele estava entrando no Instagram, ele já está entrando. É isso aí, vamos começar a falar com o Fernando, deve estar conectando já. E alô, Fernando. Bom dia, Fernando. Espera aí que ao vivo acontece os nossos imprevistos. Oi, Fernando, tá me ouvindo? QAP. Ô, O QAP Fernando, tá me entrou lá. ouvindo? O Gui Fernando, Carvalho. É. eu tô te ouvindo, Fernando. Você tá me ouvindo? Aí, pessoas estão atualizando. Vamos ver se. Agora sim. Ô, Fernando, tá me ouvindo Tudo bem, agora? Sérgio? Tudo Agora estou bem? ouvindo. Ô, perfeito. Trabalho ao vivo é assim, né? Não tem jeito, né? Tem os Pois imprevistos. é. Não, A gente sempre se prepara, mas chega na hora. Ah, normal. Isso é as surpresas do dia a dia mesmo, né? Sim, Legal. sim. Mas estou muito Maravilha. feliz de estar aqui. Eu também. Aí, cada semana a gente vem com uma novidade e esse que acaba sendo o foco maior, né? E Sim. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contratação de pessoa jurídica, né? De plano, de desconto, depois no final um pouquinho de indicação premiada, né? E então vamos falar um pouquinho, né, Fê? Vamos começar falando sobre pessoa jurídica. O que é Vamos. necessário, né, para ter o plano pessoa jurídica, quantidade de pessoas, se é mais barato ou se é mais caro. E aí eu vou deixar com você que é o especialista nessa área também, né? Opa, vamos lá, Serginho. O Beleza? que acontece? Hoje em dia, os planos de saúde, basicamente, tá? São feitos para as pessoas jurídicas, tá certo? Ah, não tem individual? Tem individual. Mas não tem as mesmas operadoras que você tem disponível para os planos PME, que são planos empresarial, pequenas, médias empresas, certo? Então, você tendo um CNPJ, sendo ele MEI, limitada, EIRELI, ME, o que for, né? Você já consegue, a partir de duas pessoas, efetuar a contratação, tá certo? Por que a gente indica a contratação PME? Primeiro, porque você vai ter mais opções para fazer a contratação, certo? E os planos, os valores dos planos são mais baratos, tá certo? O reajuste ele é calculado diferente, né? Então, assim, o básico é que você vai ter disponível para fazer Sul América, Bradesco, Amil
e GIDI, que são as 4 maiores do mercado, né? Então, esse é o principal diferencial, né? Por isso que quando a gente liga para o cliente e fala assim, olha, você tem CNPJ? Tenho. Por que você está me perguntando isso? Ah, eu preciso saber para te indicar o produto certo, né? Então, aonde fica o seu CNPJ? É em São Paulo? É em outro estado? Cada estado tem uma tabela diferenciada. Então, a gente vai analisar o perfil do cliente, tá certo? Para a gente poder oferecer o produto certo para ele, né? Entendi. E as pessoas que estão fora de São Paulo também conseguem estar contratando esse plano pessoa jurídica, Fernando? Consegue, consegue. É sempre bom entrar em contato com a gente, Sérgio, porque a gente sempre vai ter algo para oferecer, com certeza, né? E tá aí o nosso foco aqui da Panaceia, que é a consultoria. A gente não vai oferecer qualquer coisa para o cliente, nós vamos oferecer o produto que vai se enquadrar diretamente ao que ele precisa, né? É claro que cada operadora tem uma regra específica, né? Tem uma rede credenciada específica. Então, na hora da contratação, a gente vai estar sempre posicionando e orientando o nosso cliente quanto a isso. Legal. E, sei lá, tem um mínimo necessário para as pessoas, como for empresa, entrar sem carência? Ou não? Todos acabam entrando com carência? Ou tem que ter um prazo mínimo fora da operadora? Legal. A ANS determina que... Uma primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, Serginho, é que a compra de carência, ela não é obrigatória. A ANS não obriga que as operadoras comprem carência, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito bem clara para as pessoas. Mas, a partir de 12 meses do plano anterior, você já consegue mudar o plano e aproveitar a carência. Como a gente diz, né, Serginho? É só trocar a carteirinha, né? Então, deixar isso também muito bem claro. Outra coisa que as pessoas confundem muito, Sérgio. Ah, eu acabei de renovar o meu plano. Peraí, você fez uma pólice nova ou você já virou o ano e você está na mesma pólice? Porque se virou o ano, né? O aniversário da pólice, se foi o aniversário da pólice, mas você continua no mesmo plano, a qualquer momento você pode mudar o plano, certo? Então você não precisa esperar mais 12 meses para mudar o plano, tá? Então assim, você precisa ter no mínimo de 2 pessoas, algumas operadoras são no mínimo 3 pessoas, tá certo? E, por exemplo, Sérgio, eu não tenho plano hoje, mas eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Tá. Ou juntando a minha família com o do meu sócio, dá 10 funcionários. A partir de 10 funcionários, em algumas operadoras, você consegue já carência zero, inclusive para parto. Puxa, que bom. Certo? Mas o que a ANS fala é que acima de 30 vidas é obrigatório carência zero. Então, se você tem uma empresa com 30 pessoas, juntando com dependentes, o que seja, tá? Juntando 30 vidas, você entra com carência zero, inclusive para parto também. Abaixo disso, o que não vai ter compra de carência de jeito nenhum, Serginho? Doenças pré-existentes, tá? Doenças pré-existentes são 24 meses. Porém, essas doenças pré-existentes é sempre bom estar falando com a gente, para a gente orientar o que é importante e o que não é importante, né? E esse é o principal diferencial, né? Legal. Se caso eu entro na internet agora e eu baixo um MEI, eu já posso fazer um plano de saúde logo de cara? O MEI não. O MEI você precisa, isso é uma regulamentação da ANS, tá? O MEI precisa ter no mínimo 6 meses de estar aberto, tá bom? Por que isso? Estavam acontecendo muitas fraudes. Então, para resguardar as operadoras e tudo, então você tem que estar 6 meses com o seu MEI aberto, tá bom? Então eu não posso fazer? Não, a gente tem a solução que você pode fazer um plano de saúde e aguardar esses 6 meses. A gente vai te orientar. Por isso que é sempre bom entrar em contato com a gente, com os nossos consultores, que a gente vai orientar. Eu abri o MEI agora, não tem 6 meses. Como é que eu faço para contratar? Entre em contato que a gente vai orientar. Dá para fazer. Não, que maravilha. E, sei lá, as pessoas acabam, tipo, com um pouco de receio na parte de carência, né? Vou mudar de plano, o tempo que eu tenho, né? Então, o que a gente pode orientar para as pessoas realmente, sei lá, ficar um pouco mais tranquila referente à carência,
ou referente ao tempo que tem o hábito, né? Tem o costume de ir com aquele médico. Qual quebra de paradigma que a gente pode falar um pouquinho para as pessoas realmente terem uma confiança que o mercado todo ano, né, tem um reajuste. E todo ano a pessoa tem a possibilidade de mudar de plano. E sempre manter o mesmo padrão, né? Primeiramente, Sergio, a pessoa, eu costumo dizer que plano de saúde é bem parecido com TV a cabo, com plano de celular. Quem está dentro do plano, muitas vezes vai pagar mais caro do que quem está entrando. Por quê? Eles fazem isso para pegar o mercado, né, para atrair mais clientes. E quem está dentro sempre tem os reajustes anuais e os reajustes por faixa etária. Salvo as empresas maiores que são por faixa etária, geralmente, tá? Mas é por isso que paga mais caro. O cliente fala assim, pô, Fernando, por que eu tô aqui dentro, tô pagando mais do que quem, né? Porque você tem os reajustes acumulados. Por isso que faz parte da nossa consultoria, tá certo? Verificar esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho um plano de saúde e eu quero mudar. Deu 12 meses? Vamos lá, vamos no mercado. Se for cliente nosso, como você já deve saber, se for cliente nosso, não precisa nem ligar para nós. Nós vamos entrar em contato com vocês para alertar. Olha, ô Gregório, tudo bem? Você tem um plano aqui com a gente aqui e tal, e já tem 11 meses. Daqui um mês você pode mudar. O seu valor vai aumentar mais ou menos 18%. Vai para tanto. Tá bom para você? Não, Fernando, pelo amor de Deus, está muito alto. Vamos rever esse custo? Vamos rever esse custo, então. A gente vai e apresenta todo o mercado para você. Para que, depois dos 12 meses, você vai ter ainda 60 dias que vai ser uma carência que as operadoras... Isso tudo respaldado pela ANS, tá? Pela ANS, você vai ter 60 dias ainda para cumprir um aviso prévio. E aí depois você pode fazer a contratação do plano de saúde normalmente, tá? Então, aí que está o X da questão, Sérgio. A gente sempre vai arrumar alguma alternativa para baixar custo, né? A gente sempre tenta manter o padrão de atendimento que você tem hoje, a sua rede credenciada. Às vezes, talvez, não é possível. Mas eu vou te dar um exemplo, Sérgio. A gente estava fazendo um plano de saúde e a pessoa falou assim, eu quero um reembolso de no mínimo R$ 400. Falei, tá, eu tenho aqui. Aí eu fui apresentar, ficou muito caro, ficou fora do que o cliente gostaria de pagar. Mas aí que está o custo-benefício, Sérgio. Você utiliza muito o reembolso? Não utilizo muito, tal. Então, para que você quer um reembolso muito alto que vai onerar na sua parcela? Faz um plano mais barato, com um reembolso um pouco mais barato, que vai te atender plenamente. Então, esse tipo de pensamento, muitas vezes o cliente não tem, e cabe a nós apresentarmos alternativas essas peculiaridades para a gente economizar para o cliente, né? E tentar manter sempre a mesma rede credenciada, o mesmo padrão de atendimento, né? Não, perfeito. Até falando com o pessoal que está online com a gente, né? Se caso tiver alguma pergunta e queira estar falando com o Fernando, a gente está aqui para tentar esclarecer a melhor opção, né? E lembrei também, Fê, referente a valores. Tem gente que fala assim, eu tenho um valor diferente do que foi passado, alguma coisa do tipo. Valor é algo tabelado. E só acima de quantas vidas que acaba tendo um certo desconto ou alguma coisa assim, Fernando, na pessoa jurídica? Puta, legal você falar isso, Serginho. Porque tem muito corretor que diz assim, eu tenho um valor menor do que ele te apresentou. Não existe isso. O que acontece? Nós temos duas tabelas, Sérgio, que é de 3 a 29 vidas e de 30 a 99 vidas, salvo algumas operadoras que vão até 199 vidas. Então, esses valores são tabelados, tá? Não tem como o cara falar que está mais barato porque não tem jeito, tá certo? O valor é tabelado e pronto. Acima de 100 vidas já é PJ, tá? Então, acima de 100 vidas, aí o valor por faixa etária e tal, e aí vai depender da sinistralidade da empresa. Mas até 29 vidas e 30 vidas não tem mudança. Legal. Até tem uma pergunta para nós, Fernando, explicando assim. Minha amiga tem o mesmo plano que eu e paga mais barato. É possível isso?
Então, é como eu expliquei, é possível. Se ela tá mais, se ela acabou de entrar, se ela tem menos tempo de plano que você, muito provavelmente ela vai estar com valores de entrada no plano, né? Aquilo que eu falei, tem sempre o reajuste por faixa etária, sempre o reajuste por o anual que vai se acumulando. Então, pode acontecer sim dela estar entrando com um valor a menor. Entendi. Não, então maravilha. É só algumas informações que estão começando a vir algumas perguntinhas, né? Sim. Na pessoa jurídica, Fernando, como você comentou, a gente faz para o Brasil inteiro, né? E às vezes a pessoa está em São Paulo, mas tem um CNPJ de outro lugar. Ela pode estar utilizando esse CNPJ? Tem diferença de se ela usar um CNPJ, um exemplo, ela mora no interior, ela tem uma empresa no interior, fica mais barato, fica mais caro? Fica. Geralmente, cada estado e cada interior tem uma tabela diferenciada, tá? O que acontece? Geralmente, seguradora, ela é mais burocrática do que a medicina de grupo que a gente fala, tá certo? A seguradora, ela vai levar em consideração, para você utilizar a tabela, o endereço da empresa, tá? Então, se você tem uma empresa no interior e mora aqui em São Paulo, a gente vai poder utilizar a tabela do interior, tá certo? Vai ficar mais barato. Agora, outras operadoras, medicinas de grupo, elas levam em consideração aonde você mora, o seu endereço residencial. Então, se você tem uma empresa no interior e mora aqui em São Paulo, a gente vai ter que utilizar a tabela de São Paulo. Entendi. Entendeu? Entendi. Você até comentou, Fernando, você comentou referente à medicina de grupo, né? O que seria essa diferença de medicina de grupo e seguradora na parte de pessoa jurídica? Tá. Basicamente, Sérgio, medicina de grupo, que é GNDI, A1000, você pode ter rede própria, tá certo? Tá. Com referência à seguradora, a seguradora não pode ter rede própria, tá certo? Geralmente, a diferença básica é essa, tá? Só que a seguradora é um pouco mais complicada não, mais burocrática para você fazer o plano de saúde do que a medicina de grupo. Mas quando a gente fala entre Bradesco, Sul América, Allianz, Amil, GNDI, são operadoras do mesmo porte. Todas são grandes, são as maiores do mercado, né? Então, assim, a pessoa que estiver mudando entre uma e outra pode ficar tranquila que vai estar muito bem assistida. O que pode acontecer, que a gente sempre fala, né, Sérgio, nas mudanças de plano, é que algumas vezes a pessoa passa num determinado médico há algum tempo e esse médico não atende a outra operadora. Isso pode acontecer, tá certo? Mas o que acontece? Vai ter um médico da mesma qualidade na rede credenciada da outra, com certeza, tá certo? Que você vai se adaptar. Ou o que você pode fazer é pegar o reembolso. Você pega o reembolso e passa naquele determinado médico. O que o cliente tem que ver, Sérgio, é o custo-benefício, tá certo? O custo-benefício que tem que ver, tá? Isso é o primordial. Muitas vezes o cara está pagando por serviços que ele não utiliza. Então, com isso, dá para baixar o plano dele, né? Essa é uma coisa também que a gente pode orientar. Entendi. E as pessoas às vezes comentam, Fernando, que eu prefiro seguradora, porque na medicina de grupo, tudo eles querem levar você para a rede própria. Isso é boato, isso é verdade. Por que eles fazem isso? Até para a gente explicar para as pessoas que atendem em hospital de terceiro. Mas qual que é a vantagem que a medicina de grupo sempre leva para o lado da própria rede, né? Na realidade, o que acontece, Sérgio? Tudo eles vão fazer para baratear custo. E, consequentemente, para baratear o valor do seu reajuste também. Tá certo? Então, mas isso não é uma regra. O que eles podem fazer por exemplo, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia vascular, alguma coisa do tipo. Olha, podemos te levar para tal lugar. Se você falar, não, eu quero neste hospital aqui, não vai haver problema algum. Tá certo? Ele vai passar sem problema algum, vai ser liberado. Se está na sua rede credenciada, se você não tem carência, vai ser atendido normalmente. Entendeu? Eles podem sugerir por causa de custo, Sérgio, mas não é uma obrigatoriedade. As pessoas confundem muito isso, tá? A outra coisa que também é legal, puxando o gancho aí, Sérgio, muita gente fala assim, Fernando,
eu troquei de plano, mas eu fui fazer um exame, determinado exame, e demorou 5 dias, 6 dias para autorizar esse exame. As pessoas não sabem, mas a ANS autoriza que as operadoras eles têm a abertura para demorar até 15 dias para fazer uma autorização, Tá. dependendo do exame que você vai fazer, tá? É claro que exame de sangue, exame de raio-x, tomo, esses exames, eles são autorizados na hora. Mas se for um exame mais detalhado, que você precisa de fazer uma internação, para fazer a extração de alguma coisa, assim, na verdade, isso daí é normal demorar alguns dias para fazer essa autorização. Outra coisa também que é muito corriqueira para a gente, né, Sérgio? Por exemplo, o meu plano, ele dá o Delbone, mas eu fui lá fazer um determinado exame e disseram para mim que não atende. Então, aí que tá. Se o seu exame tiver dentro do hall da ANS, que ela determina, vai ter cobertura. Não importa, não importa qual lugar, vai ter cobertura. O que acontece? Os planos, eles fazem contratos com os laboratórios, assim como fazem com os hospitais. Só que pode ocorrer que determinado exame não atenda naquela unidade daquele laboratório, mas atende na outra unidade. Você entendeu? Isso tudo para também baratear, segurar custos, né? Então, muitas vezes a pessoa do laboratório não explica isso. Entendi. Então, a pessoa vai falar para nós que, pô, você me vendeu um plano, falou que tinha e não tinha, mas não é bem assim. Tem. Só que o determinado lugar é que pode mudar, entendeu? É importante deixar muito claro o seguinte: todos os procedimentos que estão dentro do hall da ANS têm cobertura. Do plano mais baixo, mais baratinho, até o plano maior, que tem Einstein, que tem Sírio, que tem Laboratório Fleury. O que vai mudar apenas é o local que você vai fazer. Agora, se não tiver dentro do hall da ANS, aí já não é obrigatório fazer o exame. Ou procedimento que seja, tá? Então, isso é muito importante o cliente saber, para depois não sabia disso. A gente sempre deixa isso muito bem claro para os nossos clientes, né? Entendi. Mas se caso o cliente também, que às vezes ele não precisa ter o conhecimento, né? Às vezes quem tem que ter o conhecimento é o próprio profissional, que somos nós, né? E se ele tiver Sim. alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente vai orientar os lugares de atendimento, se caso tiver Isso. algum local que ele foi e não teve esse atendimento, e eles não vão ter o investimento lá, né? A informação Isso. lá. Então, ele falando com a gente acaba orientando. Seria isso também, né? É isso. O papel da gente é isso. Nós temos um pós-venda também aqui que tá disponível para te ajudar a fazer isso, entendeu? Eu preciso de tal exame e não estou localizando. A gente vai buscar isso para você, né? Esse é um diferencial da corretora também, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar os nossos clientes. Entendi. Até teve uma pergunta, né, falando assim, que o Brasil todo, nós já até informamos que atende, né? O Brasil todo, de acordo com a região, tem uma certa o comprovante de residência, né, que tem que estar comprovando, né, e tem um valor também diferente, né, que apareceu Isso. a pergunta aqui agora pra gente. Mas eu achei que ficou bem claro, Fernando. Até agora teve bastante, né, clareza e transparência em tudo que você falou sobre pessoa jurídica, né? E eu queria até falar com você se tem alguma novidade referente. Você comentou semana passada sobre a premiação por indicação, né? Como você fez isso, Fernando? Então, a gente está com uma ação aqui na corretora que eu julgo também que é bom para a corretora, é claro, né? Mas também é bom para quem está desempregado, né? A gente quer fazer isso também com uma ação social. Nós temos aqui um programinha agora que chama-se Indicação Premiada, Serginho. Tá. Então a pessoa tem um parente, tem um amigo que está interessado no plano de saúde e tal. Entre em contato com a gente, tá? Passa esse contato para a gente. Caso essa indicação feche, a gente vai e premia com um valor para essa pessoa que indicou, tá certo? Então, assim, é um negócio, é uma coisa que a gente bolou, que é legal. Muitas pessoas estão se desligando das empresas, né? Porque a coisa está difícil realmente com a pandemia. É difícil segurar as pessoas muito tempo, assim. Então, muita gente está sendo demitida e tal.
E isso vem para a gente tentar ajudar essas pessoas, né? É uma renda extra, né, Sérgio? Ah, tô aqui desempregado e tal. Ah, mas eu tenho um amigo que tem uma empresa, eu tenho que talvez esteja interessado, tá pagando muito caro no plano. Passa o contato pra gente, passa o contato pra gente, nós vamos entrar em contato. Essa indicação fechando, a gente vai estar disponibilizando um prêmio, um valor para essa pessoa que nos indicou. Eu acho que é muito bacana, né? Inclusive, dá para a pessoa começar fazendo isso. Caso essa pessoa se destaque, ela pode vir trabalhar aqui conosco, de verdade, né? Então, assim, é uma oportunidade de mostrar também que a pessoa está querendo, né? Entendi. E tem informação nova, né? Que o site está bem atualizadinho agora. Acho que deve ter Ah, algumas informações lá legal, também bem interessante. Alguns detalhes que sim. fica um pouquinho longo para a gente falar, mas lá dá para navegar legal lá, né? Sim, a gente vai pegar uma live, como a gente vai fazer uma live toda sexta-feira, e vamos falar só disso daí, né? Mas a gente tá com um site novo lá, o Murilo tá mexendo, tá ficando mais moderno, tá colocando mais informações. A gente tá com um canal no YouTube também, então essa live acabando aqui já vai lá pro YouTube. Então, com o YouTube lá, você pode acessar a qualquer momento e se tiver alguma dúvida, né? É importante a gente tá próximo, porque a gente queria fazer muito mais visita, que é o nosso forte aqui, né, Sérgio? É o corpo a corpo. Mas, infelizmente, com a situação do jeito que está ainda, o mais próximo que a gente pode chegar dos nossos clientes, basicamente, é aqui, né? Então, pode contar conosco, pode ligar aqui, estaremos à disposição sempre. Legal, Fernando. Então, quero só agradecer, né, o seu tempo, né, as suas Ah, que explicações, isso. a sua clareza, né? As pessoas estão gostando, né, comunicando, estão, né, participando da nossa live, isso que é legal. E cada dia está crescendo mais. É a nossa segunda live, né? E cada dia está aumentando um pouquinho mais. Isso que é legal, é divulgar os amigos. E só a última pergunta que apareceu, Fê. Hum, Então, as procuras na época da pandemia, referente à pessoa jurídica, ou aí a pessoa física já abre também alguma opçãozinha, né? Só para a gente dar uma sim. finalizada, para não se estender muito, porque a gente sempre vai estar fazendo em torno de uns 30 minutos, para ficar uma coisa bem bacana, para toda semana ter uma informação nova, né? Sim. Então, mas quem já tem plano ou quem não tem plano? Para quem não tem plano, como que está essa procura? E para quem tem Tá. reduzir custo, como seria também essa procura também? Não, na verdade, assim, realmente a gente teve um aumento bem considerável de planos individuais, inclusive de pessoas que não têm empresas, né? Devido ao Covid, né? Não há problema algum, tá certo? O que a pessoa não pode estar é com o Covid já, porque aí já seria uma doença pré-existente, né? Então, como você sempre fala, plano de saúde é igual seguro de carro. Não pode bater para depois fazer o seguro. Tem que se precaver antes, tá? Então, se a preocupação é o Covid, não tem preocupação. Faça o plano, não tem problema algum, tá? Tanto individual como pessoa jurídica, não há problema algum. O que não pode é você já estar doente. Se você já estiver doente, aí é uma doença pré-existente. Doença pré-existente, lembra que eu falei? Não tem compra de carência, tá certo? Né? Você vai ter o atendimento básico, caso você esteja passando muito mal, mas você não vai ter todo o atendimento, digamos assim, coberto, porque você vai estar com uma doença pré-existente. Caso você faça o plano e você não tenha nada, e depois você, Deus o livre, fique com a doença, você vai ter todo tipo de atendimento normal. Entendi. Até mesmo o Covid. A pessoa entra no plano hoje e descobre depois de 20 dias, 15 dias que está com Covid. Vai ter o atendimento, então. Se ela tiver plano, se ela estiver migrando de outro plano e tiver aproveitado a carência dela, sem Legal. problemas. Agora, a pessoa que não tem plano, tá certo? A pessoa que não tem plano já entra com uma carência contratual, tá certo? Tá. Salvo algumas operadoras que já dão uma redução, tá certo? Mas se ela tiver plano de saúde, né, e tiver migrado, trocado a carteirinha, não se preocupe, vai ter atendimento. Tá. Se ele for plano novo e entrou como urgência e emergência e descobre que tem o Covid, ele vai ter atendimento. Ele vai ter atendimento de 12 horas, Sérgio. Tá. 12 horas, tá? Porque ele vai estar na carência. Aí ele tem que voltar para casa e depois retornar para o hospital, tá? Porque tem apenas 12 horas para ficar quando você tem carências, tá? Então é muito importante saber disso, né? Então, assim, quem não tem plano, faça logo o plano,
para que essa carência comece a ser contada, né? Que o plano de carência, vamos falar assim, para internação e cirurgia, que é o maior, é de 180 dias, Tá. entende? Então, quanto antes você fizer o plano de saúde, mais rápido vai acabar a sua carência. É, É basicamente isso. o plano é uma prevenção, né? Não é uma urgência, né? Essa que é a grande diferença. Sim, sim. Fernando, então, só para agradecer mais uma vez, né? Hoje estamos finalizando, né, essa nossa live. Queria agradecer as pessoas que entraram. Tem gente já entrando ainda na nossa live, mas como a gente faz das 11 até umas 11h30 aproximadamente, até mesmo para não ficar uma coisa muito extensa. E aí, Sim. que vem às 11 horas, estaremos voltando de novo, né? E qualquer novidade, tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou ficar mais 2 minutinhos aqui para tentar anotar e deixar para o Fernando também. Tá bom, Fernando? Maravilha. Fernando, Beleza. mais uma vez, viu, Fernando? Grande abraço, estamos aí à disposição. Um abraço, Fernando. Valeu. Falou. Beleza, pessoal? Então, semana que vem, né, estaremos novamente aqui às 11 horas e com um novo título, né, um novo assunto. E qualquer novidade, o Júnior acabou de chegar, mas não tem problema, Júnior. Semana que vem a gente está à disposição de novo. E tiverem alguma, né, novidade, alguma informação, acho que a maioria aqui tem meu WhatsApp também, pode me chamar. E eu estou aqui para tentar ajudar da melhor forma sempre. Tá bom, pessoal? Boa sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem. Um abraço.